para discutir aqui, para tratar desse assunto tão relevante, né, que é sobre a transformação da inteligência artificial nas relações trabalhistas, que tem impactado as empresas, os trabalhadores, toda a sociedade. Nós convidamos duas pessoas de peso aqui que estão tendo que lidar com isso no dia a dia, né? Um é o Irá, que é CEO da GRTS Digital, ele é especialista em tecnologia aplicada especificamente às relações trabalhistas. E temos também o Marcelo Bianchim, que é vice-presidente de assuntos intersindicais aqui da FenaVest. Para começar, eu quero já chamar o Irá para falar um pouquinho sobre como que você entende, Irá, que está a maturidade do setor para lidar com as relações sindicais e o uso da tecnologia, especialmente a inteligência artificial, frente aí a todos esses desafios que a gente já tinha e não para de ter, né, com relação às questões trabalhistas e sindicais. Bom, Michele, bom dia a todos, Bianchim. Primeiro, eu queria agradecer a FenaVist pelo convite. Fico muito grato, é muito bacana falar sobre inteligência artificial, falar sobre tecnologia, poder dividir esse debate aí com o Bianchim, parceiro para toda a ordem, pessoa que vem acreditando também nesse movimento de transformação digital do mundo do trabalho. Estou vendo aí algumas pessoas conhecidas, doutora Ana, Vanessa. Bom dia a todos de novo. A pergunta é muito boa, Michele, é muito desafiadora. Eu vou tentar fazer um pequeno corte temporal e trazer para o presente. Quando a gente resolveu criar a GRTS Digital no final de 2018, a nossa leitura é que as demais áreas estratégicas das empresas estavam num processo muito forte de transformação digital. Poucas se falava, quase não se falava de IA, né? Que é nosso grande assunto do dia. E a gente percebia que a nossa área, extremamente estratégica, né, do mundo do trabalho, ela estava ficando relegada. Enquanto o RH, quando se falava muito de machine learning, de tomada de decisões por dados, a gente ficava nas planilhas em Excel. Então, a gente lança esse convite à transformação digital do mundo do trabalho, em meados de 2020. Tem o hiato da pandemia, e a gente encontra um forte crescimento, uma forte aceitação dessa agenda a partir de 2023. O que a gente acompanha, e eu, obviamente, eu tenho que trazer um pouco da realidade da nossa experiência de mercado, é que de 2023, e principalmente agora 2024 e 2025, as empresas começam a acelerar o processo de transformação digital, começa a ficar claro as vantagens competitivas, os retornos financeiros. De um lado, Michele, eu não sei se Bianchi vai concordar comigo, mas de um lado, a gente encontra, sim, ainda resistências, que indica ainda um grau de maturidade baixo, especificamente desse na nossa área de trabalho sindical, uma certa resistência nessa digitalização. Eu entendo e enxergo que o avanço da inteligência artificial, principalmente nos últimos 12 meses, ele vem quebrando essa resistência, é, mas a sensação que eu tenho, e mais uma vez puxando o Bianchi, não sei se o Bianchi vai concordar, é que cada vez mais a percepção dos profissionais de relações trabalhistas e sindicais e das empresas é que não dá para ficar para trás. A gente não pode ter essa área, esse setor tão estratégico para a empresa. A gente costuma dizer, não sei se vocês vão concordar, que é o maior contrato que a empresa assina todos os anos é a convenção coletiva, é o acordo, aquele contrato que, se mal negociado, isso tem um impacto na operação gigantesco. Eu diria para vocês que tem alguns setores que estão muito mais avançados nesse processo de maturidade da transformação digital. A gente hoje, a GRTS Digital é muito forte no segmento de logística, muito forte no segmento do varejo e muito forte no segmento indústria. A gente acabou de receber um prêmio agora junto com a Unilever, que foi
o Think Innovation de RH, que é o maior prêmio de inovação do RH, que foi com case de sucesso da Unilever. Então, eu diria, se a gente botasse uma escala de 1 a 5, eu diria quem está na escala 3. Mas com um forte movimento de aceleração desse processo. Perfeito. E, enfim, algum comentário sobre essa questão da maturidade do segmento de segurança privada nessa questão, né? Em toda essa Sim, transformação? muito bem colocado. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? É um prazer aqui agregar, né, a esse grupo de trabalho. Nós temos aí muitas frentes aí dentro do segmento e dentro de outros players também, como o Irá apresenta, e isso serve como um balizador para quando a gente olha para dentro do segmento, até mesmo como referência, né? O que tem de melhores práticas. E se você tem uma base de dados, é muito mais fácil você adquirir essas pesquisas do que ficar fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V numa planilha de Excel. Eu acho que é a dor de todos que operam na área, porque você precisa de dados, você precisa de informações para ter uma boa negociação. Mas acho que o resumo disso é assim, o foguete não dá ré, né? Alguns já estão, né? Do Elon Musk já tá conseguindo fazer isso, né? Mas não tem volta, porque é muito ágil, né? Depois o Irá ele vai explorar um pouco mais, e a gente precisa de tempo, né? Nós estamos de produtividade também dentro do RH, né? Você precisa de sinergia. Então, é esse que é o avanço que você precisa ter, ainda mais. A gente pega o nosso segmento, o segmento da vigilância. Você tem 27 UFs, mas dentro de cada UF você tem aí 15, 16 sindicatos dentro de um estado, né? Você tem isso no Rio Grande do Sul, você tem isso em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Desculpe se eu não consegui falar de todos aí, né? Mas lá em Pernambuco você tem dois na vigilância e assim, e outros estados piores ainda com quantidade de laborais para você administrar, e a parte financeira também, né? Então, eu queria trazer um pouco dessas observações em complemento ao que o Irá trouxe para nós aqui no grupo. Acabei de observar que eu não me apresentei, peço desculpa a todos. Eu sou Michele Guimarães, sou advogada do Finalista, e reforço, é um prazer recebê-los aqui. Muito bom mesmo. Vou voltar aqui para o Bianchini. Bianchini, quais os principais gargalos que você tem identificado na gestão da relação sindical, na gestão dessas questões todas sindicais, que a tecnologia pode ajudar a resolver, mas eu te peço assim, para pontuar exatamente assim, questões até práticas que você tem identificado no dia a dia. Tá. Bom, mas antes de tudo, infelizmente, né, a maioria dos sindicatos hoje ainda operam de práticas tradicionais, né? E coloca uma desvantagem muito grande entre as empresas, né? Porque as empresas já estão utilizando a IA, né? E essa defasagem você percebe na mesa de negociação. E aí é esse distanciamento entre o capital e trabalho, né? O sindicato ainda sem recursos. E aí, quando você olha especificamente a questão dos gargalos, né? Vou citar aqui quatro, né? Eu acho que, acho não, eu entendo que a falta de capacitação técnica dos dirigentes sindicais, né, ainda uma estrutura sindical engessada, né, e muito centralizado no presidente, né, presidente do laboral. O impacto da reforma trabalhista trouxe um impacto muito grande. Acho que agora, depois de 2023, uma decisão do Gilmar Mendes, lá do tema 1046, do acordado versus legislado, o sindicato começou a ter uma fonte de renda, voltou
a melhorar um pouco, acho que a arrecadação, né? Porque tinha uma discussão, né, das cartas de oposição, da autorização, do desconto, mas de 2017, eu acho que até metade de 2023 os sindicatos sofreram. Tanto que a arrecadação lá da taxa da contribuição sindical em março, após a reforma, caiu 90%, né? Então, isso trouxe uma desigualdade em termos de tecnologia, né? Bem no momento da IA, o sindicato ele não tinha mais recursos para fazer esse tipo de investimento, tá? Agora, como a IA ela nos ajuda, olha, são vários pontos, né? São vários. Primeiro, a comunicação, né? Os aplicativos móveis, chatbots, né? Isso, campanhas automatizadas via WhatsApp, e-mail, tudo isso é uma agilidade muito grande, né? Gestão de dados, né? Sistemas de BI, né? Hoje, para você fazer uma negociação, você precisa trazer os históricos do que aconteceu no passado e trazer, né, aquele ganho real que foi apresentado no ano anterior, que esse ano não vai ter, que compensou. Então, tudo isso é um modelo que você extrai da IA, né? Análise de cláusulas, tá? Eu quero analisar a cláusula de São Paulo com Pernambuco, com Rio de Janeiro, com Rio Grande do Sul, as melhores práticas, as melhores cláusulas. E uma boa cláusula serve depois de jurisprudência para o segmento, né? Sem contar o simulador de negociações, né? Você precisa simular qual que é a moeda de troca em um momento de uma negociação. O que eu entrego, o que você oferece para aquela negociação. Isso tem que ser discutido, né? Isso tem que ser praticado, tem que fazer esse exercício. Porque não é simplesmente conceder o INPC, né? Porque o INPC também você pode conceder o INPC lá num dissídio, né? Mas o que nós queremos resolver agora? E quem mais sofre com isso é o trabalhador e as empresas também, né? Porque no segmento de prestação de serviço, quem paga a conta é o prestador, é o cliente, né? Então você tem que ter uma boa negociação para poder conquistar um bom repasse. E eu acho que, por último, eu trago um fato muito interessante. As assembleias têm acontecido de forma híbrida. Então, eles estão se falando mais pelas plataformas, as assembleias estão acontecendo de forma híbrida, então a informação está chegando muito mais rápido, não mais naquele panfleto, no mural, na porta da fábrica, que vai o carro de som, não. É imediato, né? É imediato a comunicação, né? E com isso eles conseguem fazer uma mobilização, né? As redes sociais estão aí, sendo elas para o uso positivo, para o uso negativo. Então, eles estão se articulando mais. Eu vejo essa evolução na questão da comunicação da classe laboral. E nós aqui do lado patronal também precisamos fazer nos treinamentos, numa consultoria, né, eles costumam falar muito do ouvido direito, né, Ira? Nós somos o ouvido direito, eles fazem o ouvido esquerdo, né? Então, nós temos que exercitar mais o ouvido direito com a inteligência artificial. Tá? Era isso que eu queria trazer aqui, alguns insights para vocês. Obrigada, Vicky. Eu me recordei, Irá, de, de uma situação em case, inclusive, da GFS, não precisa nem mencionar se não quiser, assim, especificamente o caso, mas eles apresentaram o ganho que chegou lá na ponta do financeiro com a agilidade que eles conseguiram desenvolver em razão do maior uso
das tecnologias, né? Então, se você quiser comentar um pouco sobre isso, fica à vontade, mas foi algo que abriu muito, assim, a minha visão, porque realmente quando a gente enxerga os números, né, de como no dia a dia isso realmente tem um impacto efetivo que vai chegar lá na ponta e permite até mesmo capacitar melhor os funcionários e promover maiores benefícios em razão da economia real que chega lá no final, né? Então, fica à vontade se quiser falar um pouco sobre isso. Excelente, Michele. Eu vou seguir na linha do Ben aqui, que foi muito feliz na colocação dele. Quando a gente fala de IA, de inteligência artificial, ela não surgiu tem 2 anos, tá, gente? A IA, a inteligência artificial, já existe há pelo menos 3 décadas. A gente já ouviu falar, assim, digamos, de uma maneira não técnica, do embrião da IA, que é o machine learning, e o que a gente tem de 2 anos para cá é uma explosão de uma capacidade técnica de oferecer IA. Né? O Bianchi foi muito feliz quando ele falou da tomada de decisão, da negociação, porque o plano de fundo da tecnologia, na minha visão, nada mais do que oferecer para as companhias, para os decisores, para os analistas, para os executivos, a capacidade dele analisar os dados que estão disponíveis para uma melhor tomada de decisão. E aí, quando você traz, Michele, esse case, né, que eu comentei agora há pouco, eu posso citar assim o nome, a gente muito se orgulha desse case que a gente recebeu junto com a Unilever, nesse maior prêmio de inovação do RH. Trazer um número para vocês, eu acredito que vocês conheçam, mas eu sempre trago isso nos webinars. Nos últimos 2 anos, as nossas empresas no Brasil pagaram 94 bilhões em sentenças trabalhistas. Pagaram 94 B de bola, né? Grande parte desse valor, a gente estima ali entre 45% a 40%, estão relacionadas aos erros de aplicação das convenções, das cláusulas presentes nas convenções, nos acordos coletivos de trabalho. A gente iniciou um processo que a gente chama de transformação digital da Unilever em abril, maio de 2020, é o nosso cliente mais antigo. A Unilever, ela trouxe muito claro os desafios. Ela tinha um desafio em relação à gestão analógica, que ela considerava ineficiente desse mundo do trabalho, da parte de relações de trabalho sindicais, uma forte dependência das planilhas de Excel. E isso tinha como consequência, além de aplicações erradas em folha, retrabalho de perda de dados, consumo de tempos operacionais, né, impedindo que eles avançassem na questão estratégica. Então, foi feito todo um projeto que foi muito acelerado a partir de 2 anos para cá, com a intensificação do uso da inteligência artificial, e os resultados operacionais que eles trouxeram nesse case foram impressionantes, né? Eles identificaram que eles reduziram 85% a geração, o acontecimento de reuniões de trabalho, até 99,9% de acurácia nas aplicações e interpretações de cláusulas na folha de pagamento. Para quem não é cliente, não conhece o sistema, o ecossistema GRTS digital, quando um instrumento coletivo entra na nossa esteira de análise, a norma, que é a nossa IA, ela analisa aquele instrumento coletivo de trabalho, ela faz um resumo das cláusulas e ela identifica também os principais regramentos, as principais obrigações de fazer e pagar. Por exemplo, que aquela cláusula específica é de auxílio alimentação, é o valor fixo, é um valor de R$ 180,50. Isso trouxe, também segundo dados da própria empresa, a 90% de aumento na velocidade na comunicação e assinatura dos acordos e na comunicação interna, desde o momento que é celebrado um acordo coletivo de trabalho ou seguido uma convenção, até o momento que essas informações chegam nas unidades operacionais, nas lideranças e também para a equipe de remuneração e benefícios. E ele identificou mais de 10 milhões beneficiados. Estou tentando entender aqui, estou pescando, tá, gente?
na redução de falhas de aplicações de obrigação de fazer e pagar. Então, no final, o que a gente traz é que esse processo da inteligência, que a gente diz, da combinação das inteligências humana e artificial, ele vai trazer não só uma capacidade para a gente de analisar os dados, de trazer uma inteligência maior para a operação, dessa tomada de decisão mais rápida. O Bianchi trouxe isso muito bem. A celeridade hoje, principalmente da comunicação, né? Enquanto está acontecendo lá uma negociação, praticamente toda a base operacional ela está sendo informada. E a gente, enquanto empresa, a gente, enquanto gestores de relações trabalhistas e sindicais, a gente precisa ter muita segurança, mas celeridade nas análises dos números das informações. Eu citei um exemplo para vocês, mas a gente tem diversos cases de sucesso em outros segmentos, como o Grupo Fleury Pardini, como a Cargill, como a própria CA. A CA ela tem uma característica, as empresas de varejo seguem muitas convenções coletivas. Elas demoravam, a equipe de RT da CA demorava em torno de 2 horas e meia na análise das convenções coletivas e na preparação daquela comunicação interna. É o que a gente chama de informe de folha, o que a gente chama de informe de unidade operacional. A partir da adoção, da digitalização dessa análise, a partir do apoio da norma, da nossa IA, eles reduziram em 75% e atingiram 99% de acurácia, ou seja, eles não demoram mais do que 30 minutos hoje para analisar uma convenção coletiva, eles conseguem rapidamente identificar quais são as informações relevantes que devem seguir para a área de remuneração e benefícios, quais são as informações que têm que seguir para a área de inteligência, né, de gerar dados e informações para toda a companhia como um todo, e também para as pontas. Né? Então, hoje, clientes como Riachuelo, como as Casas Bahia, que está entrando agora, que tem 2.000 usuários, cada loja ela passa a consumir essas informações sem necessariamente impactar o trabalho dos profissionais da área de RTS. Michele Bianchini, eu costumo falar demais, então fique à vontade para me interromper caso eu me estenda nas respostas, tá? Mas eu acho que é um pouco disso que eu penso, tá, Michele Bianchini? Excelente, fique à vontade, era para te ouvir. Ah, eu quero puxar aqui agora essa questão da segurança que você mencionou, jogar para a segurança jurídica aqui, né? Temos muitos advogados presentes, sabemos que a questão de segurança jurídica hoje no país é um tema delicado, sem entrar em nenhum ponto específico, e a IA ela traz muito da necessidade de equilibrar o avanço com as relações humanas, né? Então, existem diversos pontos que precisam ser tratados com muita cautela, mas essa cautela, ela não pode frear, ao mesmo tempo, o avanço, né? Ou então ela vai frear até certo ponto, e aí entra essa necessidade de colocar na balança e ponderar até onde ir, até onde voltar, o que fazer, qual vai ser o ponto de equilíbrio aqui. E aí eu queria ouvir o Bianchini frente a essa questão da eficiência que a IA nos traz e dos desafios que ela também nos apresenta. Eu queria saber como que você enxerga, Bianchini, essa necessidade de equilibrar inovação e segurança jurídica, principalmente nessa questão, né, das relações humanas, nesse processo tão sensível de gestão das relações trabalhistas e sindicais. Se quiser, pode puxar para o setor, mas pode falar de um modo geral também. Queria ouvir a tua visão sobre isso. Bom, primeiro que a gente tem que garantir a ética e transparência. Tá? Então, eu acho que isso nós temos que ser muito transparentes com os sindicatos, até mesmo no uso dos algoritmos e nas decisões. Porque uma vez, se você perder a confiança deles, aquilo sempre vai vir na mesa. Então, e aí para você continuar
tendo uma negociação transparente e justa, e sempre tem que ter o ganha-ganha, né? E você tem que construir um- uma narrativa que aquilo veio dele, a ideia pode ser sua, tá? Mas tem que vir, vai vir de você, mas é ele que vai vender como que foi a melhor solução, a melhor oferta para uma boa negociação. E nós temos que apoiá-los nessa questão, na construção dessas propostas, né? E tem que ser uma proposta assim justa e que dê segurança jurídica para todo o segmento, tá? Quando o Irá trouxe a questão aqui um pouco de produtividade e de segurança, eu vejo que a maior quebra do paradigma após uma negociação é o seguinte: a IA ela traz para você o que mudou de um ano para o outro. E essa mudança de um ano para o outro, que antes era feita em 2 horas, hoje ela é feita em 30 minutos, se ela também não for bem interpretada, nós vamos ter milhões de reais de prejuízo. Só que antes, você tinha uma análise em 2 horas, que também gerava prejuízo. Tá? Hoje é 30 minutos, só que a curacidade hoje ela é muito mais segura. Tá? É, a IA ela traz na vírgula o que mudou de 24 para 25. Tá? Isso é uma segurança grande para o negócio, para os negócios, né? Ou para o seu negócio, e até nas questões que nós estamos assim passando por uma questão de auditoria. A auditoria vem e quer checar as convenções coletivas. Tá? Você tem uma base de convenção coletiva, a pergunta que eles falam, mas como você sabe se essa é a convenção coletiva? Não. Você tem um robô que trabalha por você todas as noites, que entra no site do mediador e busca a convenção coletiva, tá? Então é mais uma ferramenta que te auxilia para quem tem muitas convenções. O varejo, já passei pelo varejo, principalmente no comércio, você tem a federação, mas a Campinas você tem um sindicato do comércio, aí você anda lá em Americana, você tem outro sindicato do comércio. Então é muito regional e é mais limitado, né, Ira? A questão dessas abrangências, principalmente no varejo, né? Sim. É diferente aqui vamos pegar em Pernambuco, doutor Emanuel, está aqui, você tem 2 laborais, né? Pode ser que o comércio no estado do Pernambuco tenha 10 sindicatos laborais, né? Então, eu acho que é esse grande avanço, e ele traz uma segurança jurídica maior, mas você também tem que saber dosar e melhor, você tem que saber o que você vai pedir para a IA. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Então, eu falo que saiba explorar a IA. Né? Se você também não souber, você vai colher, você colhe o que você planta. Então, assim, tem que ter muito cuidado também o que você está explorando, as propostas de trabalho que você está explorando dentro da IA. Se Eu você acho O que Irá, é isso que eu queria eu contribuir. ia falar o Irá, contribua, fique à É, vontade. eu vou fazer uma brincadeira, me permita fazer uma brincadeira, como bom, no setor tecnologia a gente é um pouco mais informal, né? A gente brinca muito com aquela mensagem do tio Ben, do Homem-Aranha: grandes poderes exigem grandes responsabilidades. A gente está diante de uma inovação tecnológica sem precedentes, né? Provavelmente, eu sou o defensor, existe uma corrente que defende isso. A gente está dentro de a gente está vivenciando um processo que vai trazer impactos econômicos muito maiores e muito mais rápidos do que foi a descoberta da energia, do negócio, inteligência artificial, a movimentação
recursos Travou? financeiros, a quebra de paradigma, antecipando um pouquinho o que pode ser o futuro, né? A gente vai falar muito disso, mas eu não consigo ver sistemas daqui a 5 anos. Ninguém vai querer entrar num sistema GRTS digital, bem aqui como vocês fazem hoje, lá no Segu, escolher um módulo, escolher um submódulo e ter filtros, 4, 5 filtros para encontrar informação. Você vai querer falar com o seu agente de IA e você vai querer que ele faça aquelas informações. E o que o Bianchim trouxe é algo extremamente importante. A IA ela não vai resolver todos os problemas do mundo e ela não vai substituir os seres humanos, né? Eu costumo dizer que ela vai substituir aqueles seres humanos que não dominarem a IA. Você não vai concorrer com a IA, é impossível a gente concorrer com a IA. A capacidade que ela tem, lógico, é, de raciocínio lógico e de transformar o conjunto de informações, você vai concorrer com aquele teu colega de trabalho que domina. A gente teve um caso, eu não vou poder dizer, obviamente citar o nome, de um cliente que a gente recebeu uma reclamação que a norma, nossa IA não estava funcionando. Ela estava fazendo perguntas para a IA e ela não estava respondendo, bem aqui. E a gente pediu para ela, a gente fez uma vídeo, pediu, tá, pergunta aí para a norma o que você perguntou que não funcionou. Aí ela botou benefícios. Aí a norma disse: eu não consigo lhe ajudar com a palavra benefício. Você precisa dizer o que você quer de benefício. Você está pesquisando sobre um determinado instrumento coletivo de trabalho? Você quer que eu resuma os benefícios? Eu costumo brincar. A norma, ela é um funcionário da empresa, a IA. Então, quanto mais cedo vocês dominarem a tecnologia, quanto mais cedo vocês conhecerem não só a norma, a nossa inteligência, mas todas as inteligências que estão sendo disponíveis no mercado, que não são perfeitas, né? Afinal de contas, elas são frutos de uma experiência humana, então elas não são infalíveis, mas o grau de acuracidade dela é muito alto. É o que o Bianchim trouxe. Enquanto você demorava 2 horas para analisar um instrumento coletivo, você demora hoje 30 minutos, mas você tem um apoio ali de uma inteligência artificial programada, parametrizada, treinada para o uso no mundo do trabalho. A sua assertividade, a sua eficiência e a sua produtividade com certeza vão crescer. Eu sou um pouco. O pessoal aqui de comunicação me chamou a atenção que eu faço muito terrorismo nos webinars, né? Que eu participo assim, eu entendo que o profissional que não dominar realmente de fato a IA, que não ter ela nos próximos meses como uma aliada, provavelmente ele é um profissional que vai perder valor de mercado. Provavelmente é um profissional que no futuro ele não vai conseguir se realocar ou continuar na posição que ela está. Porque o ganho de produtividade em todas as áreas, mas principalmente na nossa área, que historicamente veio de forma analógica, em cima de planilhas Excel, é muito grande. Para todos os itens, todas as áreas do conhecimento no mundo do trabalho. Não tem como voltar, né? E um ponto, esse desafio não tem sido só na prática, é um desafio que o legislativo já tem tentado encarar, tem olhado para países de fora e realmente é sensível, não tem para onde voltar, não tem como voltar, né? A questão é como equilibrar relações humanas com o avanço, como resguardar dados, como fazer isso mantendo a transparência, é realmente um grande desafio. Nosso papel é acompanhar, é realmente buscar participação, né? Se você me Murad, permite, no Brasil, nem diga, o passado é certo, né? Nem o passado é seguro. Então, nem ele, imagina o futuro. vai ser um desafio enquanto sociedade, tá? A gente tem um desafio enquanto sociedade de analisar quais são os impactos, e trabalhar enquanto sociedade para trazer a segurança jurídica que a gente precisa nos diferentes campos de aplicação. Mas eu concordo com a tua afirmação, não tem volta
E o mundo que a gente vai experimentar daqui a 10 anos não é o mundo que a gente conhece hoje, com Não, toda certeza. o mundo de 10 anos atrás já não é o mesmo, né? Ah, vamos aproveitar aqui, já que seu microfone está aberto. Você tem alguma outra observação sobre o uso da inteligência artificial nas relações de trabalho? Algum outro ponto que talvez você entenda que possa complementar? Michele, hoje, assim, eu não quero, eu evito ao máximo transformar esses bate-papos que são enriquecedores para a gente, essa troca de experiência em venda, em publicidade. Mas quando a gente fala do nosso ecossistema, a gente é hoje o único player do mercado a atuar nessa parte de tecnologia, todos os nossos principais módulos ou áreas do conhecimento, eles já têm hoje alguma feature de IA. Eu vou dar um exemplo para vocês, muito rápido. A gente tem um módulo de consultivos RTS. É um módulo que é utilizado por grandes empresas, de Raizen, ao Boticário, a Saipem, que permite que qualquer funcionário possa questionar, perguntar sobre qualquer aplicação de uma convenção coletiva ou de um benefício. Hoje, quando chega essa pergunta, a nossa inteligência artificial já observa todas as respostas anteriores daqueles consultivos similares e já propõe uma resposta para o time de RTS. A gente está preparando agora, ela vai passar a ler também a convenção coletiva e, com base nas respostas anteriores na convenção coletiva, elaborar uma sugestão de consultivos. O Bianchi falou bem, quando chega um instrumento coletivo de trabalho hoje, a nossa IA, ela já compara e já diz, olha, chegaram 10 causas novas, 5 foram excluídas. Das que permaneceram, mudou isso. E ela faz também um resumo, que a gente chama que é o sumário executivo, com os principais itens de atenção. Por exemplo, ela já consegue hoje, Michele, Bianchim e demais, identificar quais são as cláusulas 611B e, com alto grau de acurácia, identificar se aquela cláusula está ou não de acordo com a CLT. Ou seja, não é incomum a gente encontrar cláusulas que não estão em consonância com aquilo que está legislado. E hoje elas já conseguem trazer. A gente tem ainda, Michele, também uma aplicação que permite que você tire qualquer dúvida sobre o mundo do trabalho. A gente atende as maiores empresas do país, mas a gente atende também grandes escritórios contábeis que têm muitas dúvidas em relação à aplicação de folha. E aí é uma propaganda mesmo. Agora, em outubro, a gente está lançando a norma no WhatsApp. Então, ela vai começar a entregar algumas informações via WhatsApp. E nosso desejo é que, no mais tardar em janeiro, você não vai precisar nem mais entrar no sistema de RTS digital. Você vai poder perguntar, Bianchi, se olha, eu estou querendo informações sobre aquele instrumento X e compare com aquele instrumento Y e me diga como uma sugestão de cláusula. A ideia, Michele e demais, é que, de fato, cada vez mais você tenha um companheiro de trabalho com alta capacidade de processar os seus dados para melhor tomada de decisão. Né? Quando a gente fala de futuro, eu acho que ninguém discorda que dados é essencial para a tomada de decisão. Bem, aqui eu vou abrir, porque senão eu vou. Por favor, pode contribuir. Não, e aproveitando, né? E aproveitando, falando em dados, para quem possui muitos empregados, várias filiais, vocês sabem que controlar no Excel estabilidade de principalmente de sindicalista, né? Aonde que você olha a estabilidade? Ou você vai olhar na carta sindical, né? Onde você tem a composição da diretoria, presidente, etc. Ou na convenção coletiva, a liberalidade de mais dois dirigentes sindicais. Bom, muito bem. E na prática isso era feito na unha, né? Hoje, você tem, pela IA, você consulta a carta sindical com a sua base de colaboradores da sua folha de pagamento e você identifica quem são seus estáveis. Isso é uma tomada de decisão no momento de
colocar alguém de férias, de banco de horas, no momento de uma CIPA, no momento de uma eleição. Então, falando aqui, você tem os instrumentos, a base de dados para tomada. Isso é uma tomada de decisão constante dentro das organizações. Tá? Então, eu queria trazer um ponto aqui que é muito prático isso com o GRTS. E é uma dor recorrente, né? A gente tem a CPFL também, é um grande cliente nosso, tem um número grande de funcionários que fazem essa gestão também dos estáveis, né? Eu diria, Michele e demais, que a inovação é um ato de coragem, né? A inovação é um ato de sobrevivência e que ela impacta diretamente na cultura organizacional, seja como o Bianchini trouxe muito bem na sua fala inicial sobre os sindicatos patronais. No passado a gente sofria muito, Bianchini, não sei se você vai concordar comigo, com a disparidade do conhecimento. A gente tinha um DIEESE com a base de dados absurdas, a outra parte sentava com a gente com a capacidade de negociar com dados e informações que a gente não tinha mesa na negociação. Veio o salariômetro, ele cumpriu muito bem o seu papel, ele ajudou muitas empresas. Hoje, a cada 30 dias, a gente libera o monitor GRTS digital, onde a gente consegue analisar os 30 mil instrumentos coletivos de trabalho e dar um panorama do mundo do trabalho para os negociadores. Isso era impensável fazer há 2 anos atrás. Como é que a gente consegue fazer isso através de IA? Né? Antigamente, eu lembro do professor Hélio, do salariômetro, contando para mim há 4, 5 anos, quando a gente apresentou o GRTS digital, que ele tinha 30, 40 estagiários, recepcionando 200 instrumentos coletivos por dia, publicados no mediador, e digitalizando uma planilha para gerar os dados. Aí você imagina hoje que eu tenho um agente de IA, esse instrumento passa por uma esteira, ela analisa, ela organiza os dados e ela gera o conhecimento para quê? Para que o humano não perca tempo no operacional e gaste o seu tempo naquilo que a gente merece gastar e que tem valor para as organizações, que é o estratégico. O nosso convite, quando a gente criou a GRTS Digital, é de um reposicionamento estratégico dos profissionais de GRTS, né? Da gente entender e sair desse operacional, a gente está 200% no tático e estratégico, aproximando a nossa agenda da alta gestão. Eu sei que o setor de vocês, as margens são muito apertadas, então é uma agenda que é considerada estratégica para o topo, mas existe muitos setores, o Bianchini veio do varejo, ele falou aí do varejo, que a alta gestão não compreende essa agenda como estratégica. Ela compreende essa agenda como agenda de geração de custo, porque alguém lá, há um ano, fez um budget e definiu que o reajuste ia ser de 5% na base de São Paulo. De repente, veio um reajuste de 7%, porque segue convenção, porque não celebra o acordo coletivo de trabalho. E todos os números, os resultados da empresa vai por água abaixo, né? Então, quando você mostra, você simplifica para a alta gestão, você traz dados, informações, você aproxima essa agenda da alta gestão dos seus pares. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente costuma dizer que às vezes os nossos pares não gostam da nossa agenda, né? Porque é uma agenda muito, antigamente era muito fechada. Quanto mais dados, mais informações, mais aberta ela faz. E a gente consegue conectar e mostrar para todas as áreas das empresas que o contrato que a gente cuida é o contrato mais relevante. Só fazendo uma ponte, pessoal, que é uma dor, eu sei que é uma dor muito grande de segmento, a gente está desenvolvendo agora também uma feature de IA para o BID, para propostas comerciais. A gente tem alguns clientes no segmento de vocês, parceiros, está entrando agora um gigante também ambiental, e esses clientes, tanto da parte de engenharia, uma das principais dores é fazer proposta comercial. Às vezes a gente não tem acesso à convenção, pega-se a convenção errada e faz uma proposta em base de uma convenção errada, e a IA vai permitir também que daqui a 3, 4 meses, nossa missão é entregar daqui a 3 meses, vocês, quando forem fazer uma proposta comercial, terem maior segurança e assertividade também na elaboração dessa proposta, através, mais uma vez, da combinação humana
e artificial, das inteligências humana e artificial. Eu vou colocar uma pergunta aqui para os participantes, nosso público, e colocar no chat. Gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre, na verdade, qual será o maior impacto da inteligência artificial na gestão sindical. Para vocês que estão aqui participando, o que vai ter maior impacto é a redução de custos, agilidade nos processos, segurança jurídica ou estratégia de negociação. E enquanto vocês pensam sobre isso, eu gostaria de pedir ao Irá e ao Bianchini que vocês dissessem se tem algum conselho bem objetivo para as empresas, escritórios, profissionais que ainda não estão fazendo uso da inteligência artificial, que ainda não perceberam a necessidade de capacitação, que ainda não enxergaram que o ChatGPT não encerra o tema, né? Não, não vai suprir a necessidade de capacitação. Então, vocês têm algum conceito pontual sobre isso? Você me permite, viu, Bianchini? Eu prometo que eu Vai lá, serei bem vai lá, breve. vai lá. Na história da humanidade, existem diversos exemplos de empresas, de companhias que quebraram porque elas não tiveram coragem de inovar. Né? E quando a gente trabalha, aquele profissional que ele não se atualiza, ele se torna obsoleto. Isso vale para as empresas, isso vale para a gente. Eu já tenho, embora eu tenha, pareça novinho aí para vocês, eu já tenho uma certa idade, já tenho mais de 30 anos de atuação nessa área de tecnologia, e toda vez que a gente não se atualiza, a gente se torna obsoleto. Então, meu conselho é não fiquem para trás, estudem, não se sintam ameaçados pela tecnologia. A tecnologia, ao longo das últimas décadas, ela se tornou uma aliada indispensável para a gente, tirou a gente de uma série de atividades inseguras, uma série de atividades repetitivas, e, na minha visão, a gente tem que utilizá-la ao nosso favor. Eu acho que respondendo aqui o chat, para mim, o maior impacto será na redução de custos e agilidade, tá? E quando você fala em redução de custo, não é só de gente, não, é erros. Erros, erros em folha, erros em aplicação, erros em interpretação. Então, eu acho que o impacto maior será na redução de custos. E você tendo uma redução de custos e o tempo, você fica mais ágil, os seus processos fluem melhor e você vai ficar mais competitivo, né? Você vai ter uma redução de custo menor, então você vai ficar mais competitivo frente ao mercado. Eu acho que, respondendo aí ao chat, e, e, a, e, e por onde é que eu começo hoje? É assim, gente, tem que começar pequeno. Tem que começar pequeno. Aonde que eu vou aplicar? É na área financeira? É na gestão? Eu acho que é na revisão do que é mais repetitivo dentro da área. Onde que a IA ela pode ajudar? Que nós falamos aqui. Antes eram 2 horas, 3 horas para análise de uma convenção nova, hoje são 30 minutos, com segurança, porque a IA ela tem um olhar de lupa, e às vezes a gente não consegue enxergar determinadas vírgulas que a IA está olhando. Ela foi programada para isso. Tá? Então, assim, comece pequeno, foco, né? É o 80-20, né? O 80-20, Identificar o tá bom? gargalo, Faça o exercício do 80-20. identificar alguma consideração final. Não, da minha parte, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar as experiências e contribuir para o segmento.
e obrigado pela Fenaviste aí mais uma vez. Também gostaria de agradecer, Michele, doutora Ana, a Fenavis pelo convite, é um prazer. Agradecer pela parceria. Só reforçar que a gente tem uma parceria com a Fenavis, com condições especiais para as empresas associadas, e vai ser um prazer bater um papo com vocês, apresentar um pouco do que a tecnologia pode trazer de benefícios para vocês. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer, obrigada a todos que participaram, que ficaram até agora conosco.